quais são os principais erros do fisioterapeuta que faz ele ter insegurança na hora de fazer a ventilação não invasiva. Que faz ele ter insegurança e não realizar uma conduta correta. Primeiro, VNI para todo mundo. VNI não tem indicação para todo mundo. Ah, mal não vai fazer. Quem disse que mal não vai fazer? Toda a sua conduta tem que ser custo-efetividade. Tem que ser a mais benéfica e a que não causa malefício para o paciente. Está lá nos princípios da bioética. Então, se não tem indicação, não vai ser feito. Não tem indicação, é pior para o paciente, não vai ser feito. Aí já escutei algumas pessoas dizerem assim, ah, mas pode ser uma tentativa. Se não tem indicação clínica, não tem o porquê fazer. Tem que ter indicação clínica de todos esses tipos que a gente foi abordando, ou como uma estratégia fisioterapêutica, terapia obstrutiva expansiva, ou para tratar uma insuficiência respiratória, ou para fazer uma prevenção da pós-extubação, ou para otimizar uma reabilitação cardiopulmonar dentro da terapia intensiva. Então tem que ter uma indicação clínica respaldada pela literatura científica e não fazer de forma aleatória. Outro erro, parâmetros aleatórios. Chega lá na ventilação não invasiva e bota qualquer parâmetro. Nem escolhe o modo ventilatório adequado. Ou bota BPAP ou bota CPAP, bota uma pressão aleatória qualquer, aí não tem o parâmetro correto para o paciente. Se o paciente está com DPOC agudizado, é um parâmetro que você vai ajustar. Se o paciente está com edema agudo de pulmão, é outro parâmetro que você vai ajustar. Se é uma terapia obstrutiva, é outro parâmetro que você vai ajustar. Se o paciente tem 1,80 m, é um parâmetro que você tem que monitorizar. Se o paciente tem 1,60 m, é outro parâmetro que você deve monitorizar. É o ml por quilo de peso predito. Se o paciente está apresentando hipotensão ou baixo débito cardíaco, qual é a PIP que você pode colocar? Não é só chegar lá e colocar um parâmetro aleatório e colocar a máscara no paciente. Não vai acontecer complicação ou não vai ter benefício para o paciente. Outra coisa, outro erro, bota máscara, qualquer tipo de máscara, e não vai tentar deixar o paciente bem adaptado. Tentou rapidinho, o paciente não está se adaptando. Não. Veja qual é a melhor máscara que se adapta a esse paciente. Outro ponto, não medir o resultado da ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva tem indicação clínica. E você, se tem indicação clínica, tem parâmetros objetivos que você deve avaliar. Você não vai fazer uma conduta de... Ah, coloquei no paciente, não vou medir. Não. Gasometria, para insuficiência respiratória, como é que estava o PaO2 antes, como é que estava o PaCO2 antes, qual o valor que você vai ter de resposta, para você considerar ter resposta. Se é um DPOC agudizado, que está apresentando rebaixamento de nível de consciência por insuficiência respiratória, hipercápnica, retém CO2, colocou VNI, qual o resultado que você vai medir? 30 minutos, depois mais 30 minutos, mais 30 minutos, mais 30 minutos. Você vai reavaliar esse paciente, ver se melhora o nível de consciência, se percebe redução da dispneia, se tem uma gasometria que melhorou o CO2. São vários parâmetros que você deve avaliar, medir e demonstrar o resultado. Os erros é você fazer de forma aleatória. Bota VNI qualquer, VNI para todo mundo, parâmetro aleatório, não mede o resultado, não mede o que está acontecendo. Aí não tem como você atender com segurança, nem ter um atendimento qualificado. E você é o fisioterapeuta que tem que ter esse conhecimento. Você precisa ter esse conhecimento. Eu estou dizendo aqui as importâncias de erros que comete. Isso acontece diariamente. E o fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento. É muita coisa? É. Mas você, para atender com segurança, tem que dominar conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Dentro desse exemplo que eu falei dos erros, tem o conhecimento teórico, você tem que saber o que tem na literatura científica. Tem o conhecimento prático, você tem como saber como colocar, como ajustar, como fazer as medidas. Tem posicionamento e atitude, para você dizer para a equipe multiprofissional, esse paciente não tem indicação de VNI por causa disso e isso. Então, é tudo interligado, faz você atuar com segurança dentro da terapia intensiva. Salvar vidas, que é o principal. Certo, a gente abordou aqui vários parâmetros que você deve, tipos de ventilação não invasiva, que você deve dominar, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, mas por onde começar? Para você utilizar a ventilação não invasiva e atuar com segurança. A avaliação, essa avaliação tem os dados detalhados que você tem que ter. Depois da avaliação, a intervenção que você vai realizar, aí eu vou fazer uma ventilação não invasiva com máscara oronasal ou com máscara nasal. Para reabilitação funcional, é com nasal, que é mais confortável. Então, você vai ter a intervenção de acordo com a avaliação. E depois você mede o resultado. Sempre assim, um processo contínuo. Vamos dar um exemplo de um processo para uso da ventilação não invasiva. Esse é um processo utilizado da Critical Care Clinic, publicado em 2018. Na verdade, é um guideline, né?
que você vai ter as contraindicações do uso da ventilação não invasiva e um processo de tomada de decisão. Então, tem que ter uma experiência prática, um conhecimento prático para definir o uso da ventilação não invasiva. Vai selecionar o paciente, escolher a localização que vai ser feito, selecionar a interface, selecionar o modo ventilatório e a configuração do ventilador para aquele caso concreto e realizar a monitorização. Antes de gerar a conduta, o que deve ser feito é educar o paciente, explicar o que vai ser, por que vai ser feito, motivar e ficar reavaliando esse paciente, a colaboração também de outras pessoas da equipe. E vai ter as contraindicações. Então, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, se não for DPOC, uma contraindicação. Está com parada cardiorrespiratória, pô, esse paciente entubado, esse paciente não vai fazer VMI, né? O paciente está apresentando, não tem proteção de vias aéreas, não vai fazer ventilação não invasiva. Então, critério é uma contraindicação relativa. Então, você tem as contraindicações para identificar se esse paciente vai fazer uso ou não da ventilação não invasiva. Mas não é só isso, você tem que ter um processo assim, ó, selecionar o paciente, escolher a interface, escolher o modo ventilatório, escolher a configuração, educar. Eu lembro uma história que aconteceu comigo, estava atuando na terapia intensiva, tinha uma fono do hospital e ela dizendo, pô, esse negócio de ventilação não invasiva é muito ruim. Eu, quando fui internada no hospital, lembro que veio um fisioterapeuta, chegou e não falou nada e só colocou a máscara nela. Era um pós-operatório, ela dizendo. Ela disse que ficou tão agoniada que disse, esse cara vai me matar, o que é que esse cara está fazendo? Lembrem, dentro da terapia intensiva, são pessoas que estão ali. Então, você tem que explicar o porquê. Isso vai fazer ter um ajuste melhor da ventilação não invasiva. Fazer um ajuste ideal da ventilação para um pós-operatório, fazer um ajuste ideal para uma insuficiência respiratória. Precisa disso para você atuar com segurança. Não é uma repetição de técnica. Bota a máscara e aperta o botão. O que muitos profissionais que não são fisioterapeutas acham que é isso a ventilação não invasiva. Por isso que eles fazem, dá para fazer uma ventilação não invasiva, e aí quando você explica o que é uma ventilação não invasiva, o porquê deve ser feito, como deve ser avaliado, pergunta qual é a indicação objetiva para ser feita a indicação, a pessoa, pô, esse cara sabe o que está fazendo. O paciente diz, esse cara sabe o que está fazendo. E você tem que pensar dessa forma, para atender com segurança dentro da terapia intensiva.